Oi pessoal, preparei mais um vídeo. Nesse aqui eu falo sobre a lei dos grandes números aplicada para análise de concorrência. Nesse estudo de caso eu utilizei como demonstração duas páginas no Facebook, uma chamada Lei de Basket e a outra Athletes. Okay? São essas duas páginas aqui, ok? Essa Lei de Basket, essa é do Athletes. Bem, então voltando para a nossa planilha. Então, o que seria essa lei dos grandes números? Essa lei dos grandes números é uma teoria em estatística que diz que quanto maior for a sua amostra, mais próximos seus valores serão dos parâmetros da população. Então, a gente vai utilizar essa técnica para identificar se ao longo do tempo as pessoas estão curtindo mais ou estão curtindo menos as publicações nessas duas páginas. E a partir daí a gente consegue ver como está o desempenho de cada um. Então, com essa técnica a gente consegue ver realmente como anda a evolução do concorrente. Ok? Então, aqui nessa minha primeira coluna, aqui nessa minha primeira tabela, eu tenho uma simulação, né? Esses dados aqui são reais, esse número aqui são os engajamentos que cada post teve em ambas as páginas, ok? Então aqui a gente tem todo o desempenho da página. E aqui do outro lado, na minha coluna azul, é onde a gente vai aplicar a lei dos grandes números. E a gente vai fazer a análise através do análise técnica, análise grafista, ok? Então, antes de mais nada, eu vou desenhar aqui o gráfico dessas duas páginas aqui em relação ao número de curtidas, ok? Então, vou deixar o gráfico aqui, bonitinho. Depois a gente edita ele, não tem problema. Só para a gente analisar como as páginas andam. Por aqui a gente vê que elas têm um comportamento muito parecido, né? E isso, realmente, esse gráfico aqui, se a gente fosse fazer uma análise por esse gráfico aqui, ia ficar muito subjetivo, não daria para dizer muita coisa, porque o comportamento delas são muito iguais, então a gente precisa determinar qual realmente está evoluindo, mais do que a outra. Então esse gráfico aqui a gente não consegue determinar muita coisa, mas agora a gente usando essa técnica da lei dos grandes números, vocês vão ver que vai ter uma grande diferença e a gente vai conseguir ver certinho como anda a evolução de cada página. Bom, então essa técnica aqui consiste em a gente fazer um gráfico a partir das médias acumuladas. O que seriam essas médias acumuladas? Então, por exemplo, aqui, ó, em janeiro, eu vou colocar a média do número de curtidas aqui de janeiro, ok? Que é a minha célula C5. Então, vou colocar só ela. Óbvio que vai dar o mesmo resultado aqui. Mas a partir de fevereiro, essa minha média ela vai começar a alterar. Então, para facilitar a nossa vida, eu vou preencher toda essa coluna até aqui embaixo. Ok? Agora, se vocês começarem a observar que o valor da média de fevereiro é igual ao número de engajamento de fevereiro aqui, da minha coluna, da minha tabela é laranja. Só que agora a gente vai fazer uma alteração. A gente vai colocar essa média acumulada com os dias anteriores. Então, vou dar um clique duplo aqui na minha tabela azul, vou para a minha tabela laranja e seleciono janeiro e fevereiro. Então, vou calcular a média de janeiro e fevereiro. Como é 1 em 1, a média vai dar 1 também. E vou fazer a mesma coisa agora para março. Março, eu vou pegar todos os valores de janeiro até março. Continua sendo 1 porque só tem 1 aqui, ok? E dou um Enter. Abril, a mesma coisa. Dou um clique duplo aqui na minha coluna azul, na minha tabela azul. Vou para laranja e seleciono todos os dados, do começo até abril. E vou fazendo a mesma coisa. Maio,
Seleciono todos os dados. Junho, julho, ok? E agosto. E vou fazer isso aqui até o final. Depois eu venho aqui, como já fiz isso, fiz tudo para essa minha coluna da Latest Basket, só basta arrastar aqui para o Athletes que ele vai copiar a minha função, certo? É um trabalhinho meio chato. Se tiver algum hacker de Excel e souber uma técnica mais fácil para a gente, por favor, nos avise, ok? Mas eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Depois vocês vão ver, eu vou conferir a minha fórmula, vocês vão ver que vai dar certinho. Ó, Athletes, ó. Cliquei aqui, ó, na minha tabela laranja, selecionou certinho o mês. Fevereiro, a mesma coisa, pegou janeiro e fevereiro e fez a média. Março, a mesma coisa, de janeiro a março e fez a média. E aí ele vai fazendo tudo isso aqui, ó, até o final. Para facilitar a nossa vida, eu já trouxe essa tabela aqui pronta e com um gráfico feito aqui, ok? Para a gente otimizar o nosso tempo. Então, vou pular aqui para minha planilha aqui, para minha aba onde está tudo certinho, ok? Já com os dois gráficos bonitinhos. Então, aqui a gente tem o primeiro gráfico, que é o gráfico do engajamento, e o segundo gráfico, que é o gráfico da média. Então, vocês conseguem ver uma grande diferença, certo? Caso vocês não estejam enxergando aqui, ó, eu vou entrar aqui nessa minha outra aba do gráfico 1, que é o gráfico do engajamento. Então, a gente tem aqui, com aqueles valores, a gente gerou esse gráfico, que é um gráfico confuso, que se a gente não fizer alguns cálculos, fica difícil analisar alguma coisa. E nós temos o nosso gráfico 2, que é o gráfico das médias, que esse é o gráfico que a gente consegue fazer uma análise. Então, o que a gente tem aqui? Em laranja, nós temos a média dos engajamentos daquela fanpage Athletes. E em azul, nós temos o resultado da Latest Basket. Por aqui a gente consegue ver nitidamente que as duas começaram no mesmo período com a gente pode dizer assim, com o mesmo índice de engajamento, ok? Com a mesma média de engajamento. E logo no começo, a Athletes teve uma evolução muito grande. Enquanto isso, o Latest ficou estagnado. A evolução dela foi pequena. Só que depois que ela atingiu um pico aqui, a Athletes, ela começou a partir de fevereiro, ela começou a ter uma estagnação e um declínio. Depois ela conseguiu se recuperar perto de dezembro de 2011 e voltou a cair. Já a equipe Ladies, ela já teve um crescimento mais homogêneo. E a gente consegue perceber que ela teve uma evolução bem mais constante do que o Athletes. Então aqui a gente consegue ver realmente os picos, certo? Então a partir daqui a gente consegue fazer uma análise exploratória bem melhor. Então vamos ver aqui de repente o que aconteceu em dezembro para ela ter tido esse pico tão grande. E a gente consegue ver que as matérias que a Lady está postando está agradando de uma forma mais linear. E por aqui a gente consegue até determinar uma tendência. Depois eu explico para vocês como a gente consegue fazer isso, ok? Bom, mas basicamente é isso que a gente precisava ver. Então por aqui a gente já consegue determinar quais páginas estão indo melhor do que a outra, qual é realmente a margem de crescimento, ok? E para a gente poder tomar nossas ações. Bom, esse vídeo era isso mesmo, ok? É um videozinho bem simples, mas uma técnica extremamente útil. E a gente pode aplicar, eu dei o exemplo do Facebook, mas a gente pode usar para vários outros tipos de aplicações, certo? Vai de cada analista. E conforme for passando aí o tempo, eu vou colocando outras aplicações para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo e que ajude aí no dia a dia de vocês. Um abraço.